Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Abel Ferreira, em tom cortante, desferiu palavras que ecoaram como um chute no vestiário do Fluminense. Ao ser questionado sobre os valores e envergadura do adversário, o treinador do Palmeiras declarou: "O Fluminense é apenas conversa fiada, sem substância para aguentar pressão de verdade." As palavras caíram como uma bomba no ambiente tricolor, inflamando a imprensa e acendendo um fogo de reação no Clube das Laranjeiras. A coletiva virou tempestade em copo d'água, câmeras travadas nos semblantes dos jornalistas, curiosidade em alta e o Fluminense desestabilizado antes mesmo do jogo. A declaração de Abel soou não apenas como provocação, mas como um desafio explícito e estratégico, um convite à guerra emocional. Dentro do CT, a fala de Abel repercutiu como grito de partida. Jogadores reunidos com Renato Gaúcho sentiram o peso do confronto, impulsionados pela pecha de menosprezados. A tensão cresce, cada treino passou a ser encarado como prévia de um clássico de vida ou morte. O clima no Maracanã deve fervilhar. Fluminense hoje figura entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão 2025, ocupando a 6ª posição segundo a imprensa internacional. O time vem embalado após participação de destaque no Mundial de Clubes, com empate com Borussia Dortmund e vitória sobre Inter de Milão, e agora enfrenta a Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana com campanha sólida. O elenco tricolor tem um saldo de 44 jogos, com 22 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, acumulando 67 gols marcados e 35 sofridos. Em casa, apresenta campanha formidável na Série A com média de mais de 2 pontos por partida, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, enquanto fora ainda busca consistência, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Transfermarkt aponta mercado estimado em 72,65 milhões euros, média de idade de 28 anos, com 9 estrangeiros entre os 35 jogadores do plantel. A solidez econômica reforça a convicção de Renato, time maduro, experiente e com respaldo institucional. Valores individuais, como a histórica performance de Fábio, deixam o ambiente inflamado. O goleiro de 44 anos alcançou um número expressivo de clean sheets e vitória moral após a defesa de pênalti e aquelas defesas decisivas no Mundial de Clubes. O veterano símbolo pode se transformar em símbolo de resistência contra as flechas disparadas por Abel. O volante Hércules também vem em alta, rápida adaptação após chegada de 29 milhões de reais e artista decisivo nos confrontos internacionais, com gols contra Inter e Al Hilal na fase mata-mata do Mundial. O clima de renovação tática combina com a fúria e a sede de vingança que a declaração palmeirense pode ter causado. Renato Gaúcho, experiente e conhecido por acalentar disputas, certamente aproveitará a deixa para explorar fúria competitiva. A fala de Abel pode galvanizar ainda mais a armada tricolor, transformando-os em leões prontos para atacar no próximo duelo. Entretanto, o risco reside no excesso emocional. A combinação de tensão alta, pressão da torcida e clima de revanche pode fragilizar jogadores menos experientes, principalmente na transição de passes e tomada de decisão sob fogo cerrado. Abel Ferreira, que comanda o campeão da Libertadores e semifinalista do Mundial, sabe o que faz: desconstrói a confiança adversária, plantando dúvida e temor. Táticas de guerra psicológica são parte do repertório palmeirense, e a declaração foi calibrada para mexer profundamente com os nervos tricolores. Por outro lado, ao incitar esse ambiente, Abel pode tê-los fortalecido ainda mais. Caso o Fluminense canalize fúria em atitude e disciplina, o impacto tende a ser positivo, um motor extra para superar qualquer déficit tático ou físico. Dentro de campo, aspectos práticos. O sistema 4-3-3 do Flu, base da semifinal do Mundial e aplicação em Brasileiro, corre agora sob pressão. A luta pelos duelos no meio-campo será decisiva, principalmente para neutralizar o trio ofensivo do Palmeiras, acostumado a esse tipo de embates. E se os menosprezados abraçarem seu papel, o Fluminense pode se encontrar em um dos estados mentais mais perigosos para o adversário. No fã, a chama está acesa. Torcedores vibram, expandindo a provocação à mídia e alimentando hashtags de vingança e respeito. Abel obteve o que buscava: mobilização popular e calor emocional agregado ao cenário pré-jogo.
Em paralelo, dentro da comissão técnica tricolor, deve haver cuidado para equacionar mentalidade positiva com controle emocional. Se o Fluminense perder o equilíbrio emocional, a reação pode ruir antes mesmo da bola rolar no confronto. Diante deste contexto, o próximo jogo promete tensão máxima, com retórica agressiva de Abel x mobilização interna de Renato. Veremos quem conseguirá impor sua narrativa, o técnico que levantou poeira ou o time que pretende pisar firme sobre ela. No vestiário do Fluminense, os bastidores ferveram após a entrevista coletiva de Abel Ferreira. Renato Gaúcho, visivelmente incomodado com as palavras do rival, reuniu o elenco em uma conversa privada. Ali, longe das câmeras, usou da provocação como combustível. Disse que declarações como aquela não podem passar despercebidas, e que o grupo deveria usar esse desrespeito como resposta em campo. Futebol se responde jogando, não falando, teria afirmado o treinador, inflamando os ânimos tricolores. Os jogadores, por sua vez, reagiram com uma mistura de indignação e concentração. Felipe Melo, sempre vocal nos bastidores, não deixou barato e comentou com os companheiros que faltou respeito de Abel com a história do Fluminense. Veterano e líder, ele chamou a responsabilidade para si e prometeu que, dentro de campo, a resposta seria à altura. A promessa virou juramento coletivo entre os atletas mais experientes e a base que compõem o elenco. Enquanto isso, a diretoria do Fluminense optou pelo silêncio institucional. Nenhuma nota oficial foi emitida, mas os bastidores dão conta de que o presidente do clube considerou a fala do treinador palmeirense como uma tentativa clara de desestabilizar emocionalmente o elenco. Internamente, a ordem foi clara, foco total no jogo, mas com sangue nos olhos. A palavra vingança passou a circular discretamente entre os departamentos. A torcida tricolor, por sua vez, explodiu nas redes sociais. Grupos organizados e perfis influentes se uniram em uma corrente de indignação e apoio ao elenco. Vídeos antigos com grandes viradas do Fluminense começaram a circular como lembrete da força do clube em momentos de provocação. As arquibancadas prometem ser um caldeirão no próximo encontro entre os dois clubes, com promessas de mosaicos e cantos inflamados desde os primeiros minutos. No lado tático, o Fluminense deve entrar em campo com sua formação mais agressiva. A tendência é que Renato Gaúcho utilize um meio-campo mais combativo, talvez com a entrada de mais um volante ao lado de Hércules para travar os avanços palmeirenses. A linha de frente deve ser formada por atacantes velozes, apostando nas costas da defesa adversária, explorando justamente o ponto onde o Palmeiras mais tem sofrido nesta temporada, a recomposição em velocidade. O impacto psicológico dessa guerra de palavras é incalculável. Times já desabaram por menos. Mas também já se ergueram como gigantes quando o orgulho foi ferido. O Fluminense tem uma chance de ouro de transformar essa provocação em algo histórico. Uma vitória sobre o Palmeiras, com boa atuação e domínio em campo, pode não só dar resposta à altura, mas também mudar o rumo da temporada tricolor em 2025. O calendário também pesa. O Fluminense encara uma maratona, com jogos pela Sul-Americana e Copa do Brasil. A declaração de Abel veio justamente em momento de desgaste físico da equipe tricolor. Alguns analistas esportivos já começam a questionar se o técnico do Palmeiras não usou a entrevista como uma forma de forçar o Flu a se dividir entre a emoção e o cansaço. Um golpe duplo, que mistura ironia e estratégia. Abel, velho conhecido por sua frieza e capacidade de desequilibrar adversários fora das quatro linhas, pode ter mexido com mais do que o orgulho tricolor. Ele sabe que o futebol brasileiro é altamente influenciado pelo emocional. Em uma fala, desferiu uma estocada que ultrapassa o jogo em si, atingindo o orgulho, a honra e a imagem de um clube centenário. Mas há um outro lado. Se o Palmeiras for derrotado, o técnico português terá que lidar com uma pressão imensa por ter atiçado o inimigo e falhado em vencê-lo. Isso também está em jogo. Um erro de cálculo emocional pode custar caro no campeonato, especialmente em uma temporada onde cada ponto é vital e os rivais estão colados na tabela. É notório que os jogadores do Fluminense, acostumados com partidas decisivas, estão se blindando. O elenco sabe que o foco deve ser manter a cabeça no lugar. A comissão técnica montou uma estratégia que inclui conversas individuais com os mais jovens, justamente para evitar que a pressão de ter que responder em campo se transforme em nervosismo ou expulsões.
Tudo está sendo calculado nos bastidores. Renato Gaúcho sabe que, mesmo sendo experiente em jogos de bastidores, a fala de Abel Ferreira mexeu com algo mais profundo, a identidade do clube. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores recentemente e que mostrou força no Mundial de Clubes, se vê agora diante de uma provocação que atinge não apenas sua performance atual, mas sua trajetória. E esse tipo de ataque não passa despercebido por quem veste a camisa com orgulho. No dia do jogo, cada gesto será observado com lupa. A entrada dos times em campo, os cumprimentos entre os técnicos, a postura dos atletas no aquecimento. Tudo indicará o nível de tensão instalado após a polêmica. A arbitragem, inclusive, já foi alertada sobre o clima hostil que deve dominar o estádio. A Conmebol e a CBF tratam o confronto como de alto risco emocional, dada a proporção das falas da imprensa. Mesmo antes do apito inicial, o jogo já começou. Começou nas palavras, nos gestos, nas entrelinhas da entrevista. Abel Ferreira lançou a isca. O Fluminense mordeu, mas pode usar os dentes para morder de volta no momento certo. É uma partida que ultrapassa os 90 minutos. É sobre honra, história, provocação e resposta. É um duelo psicológico que será resolvido na grama, mas que começou na sala de imprensa. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! E se tem algo que o Fluminense sabe fazer, é transformar o caos em combustível. Em sua centenária história, o Clube das Laranjeiras sempre mostrou força nas adversidades. Desde batalhas épicas na Libertadores até reviravoltas memoráveis no Brasileirão, o tricolor carrega no peito um escudo pesado, moldado por superações. Agora, diante da provocação de Abel Ferreira, o clube tem a chance de escrever mais um capítulo heróico. Nos treinos que antecedem o duelo, o clima é de intensidade máxima. Jogadas ensaiadas, marcação sob pressão e finalizações constantes fazem parte da rotina. Cada jogador parece mais ligado, mais faminto. A sombra das palavras do técnico palmeirense paira sobre os gramados do CT, sendo usada como motivação silenciosa. A cada chute, a cada dividida, o elenco tricolor parece gritar, sem palavras, a resposta que se aproxima. Para a torcida, esse não é apenas mais um jogo. É um momento de afirmação. As arquibancadas do Maracanã prometem pulsar como nos grandes momentos da história do clube. Bandeiras tremulando, vozes ecoando como um trovão coletivo, criando uma atmosfera que fará o Palmeiras sentir o peso do território inimigo. E, neste cenário, um detalhe faz toda a diferença: o Fluminense não está apenas defendendo 3 pontos. Está defendendo sua honra. A rivalidade, que já era acentuada pelo protagonismo dos dois clubes nos últimos anos, ganha novos contornos. Agora, há uma ferida aberta, ou melhor, uma chama acesa, que promete manter o confronto em ebulição mesmo após o apito final. O futebol brasileiro ganha um novo episódio de sua novela mais fascinante, a tensão entre gigantes. E, como sempre, o palco será o gramado. Abel Ferreira apostou alto. Seu discurso pode até ter sido calculado, mas também foi ousado. Ao cutucar o Fluminense, o treinador ativou instintos adormecidos e, de certa forma, ressuscitou uma fúria esportiva que pode ter consequências irreversíveis. Se vencer, será chamado de mestre da provocação. Se perder, verá seu nome estampado em manchetes duras e responderá não só à imprensa, mas também à sua própria torcida. Renato Gaúcho, por outro lado, está diante de uma encruzilhada. Tem nas mãos um grupo motivado, inflamado, e um cenário ideal para transformar a dor em performance. Seu maior desafio é equilibrar a intensidade com a inteligência tática. Conquistar a vitória será mais do que um resultado, será uma resposta. Será um recado não apenas ao Palmeiras, mas ao futebol brasileiro inteiro, de que o Fluminense segue vivo, forte e pronto para qualquer batalha. O jogo, em si, será apenas o ápice de uma narrativa construída com palavras duras, olhares atravessados e promessas veladas.
Quando o árbitro soprar o apito inicial, todos os olhos estarão ali, esperando para ver se o Fluminense ruirá diante do ataque verbal ou se erguerá como um gigante pronto para esmagar a provocação. Em campo, tudo será colocado à prova. A estrutura tática de Renato, a frieza de Abel, a força mental dos jogadores, o calor da torcida. Um clássico que nasceu no microfone, mas será decidido nos pés. E não há previsão de paz. Apenas de luta, suor e talvez lágrimas. Lágrimas de quem provocou ou de quem respondeu. O futebol, mais uma vez, nos presenteia com uma história de orgulho, rivalidade e superação. E quando tudo terminar, uma coisa será certa: ninguém esquecerá o dia em que Abel Ferreira incendiou o Fluminense. E o Fluminense, inflamado, prometeu devolver o fogo. Com bola. Com raça. E com alma. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.